Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pelo canal de áudio. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, CFO da Alupar, e o Sr. Luiz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Luiz Coimbra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados. A gente preparou aqui uma apresentação, então, passando pela agenda, a gente está destacando aqui 5 tópicos. A gente vai começar falando dos destaques que a gente teve nesse primeiro trimestre. Em seguida, a gente vai falar da evolução dos projetos em implantação. Depois, a gente passa para o resultado dos números. Eu vou destacar aqui mais os números regulatórios. Em seguida, a gente vai mostrar a destinação de resultados e, por último, vamos dar um overview de como foi o desempenho da companhia no mercado de capitais no acumulado desse ano. Então, começando pelo primeiro destaque, aqui foi uma aprovação de dividendos. A gente já havia recomendado, né, na reunião de conselho do dia 5 de março, a aprovação de um dividendos adicional ali referentes ao ano de 2025, no valor de 9 milhões e 900, que equivale a 3 centavos por unit. A gente teve agora na nossa Assembleia Geral, realizada no dia 16 de abril, a aprovação desse dividendos. Então, com isso, a gente traz um panorama de como é que foi a distribuição de dividendos ao longo de 2025. Esse montante totalizou 356 milhões, o que equivale a R$ 1,08 por unit. A gente atendeu a nossa política, né? Tivemos um payout aqui superior a 50%, 50,8%. E quando a gente compara esses dividendos com os dividendos distribuídos em 2024, a gente tem um crescimento expressivo. A gente tinha distribuído 275 milhões, 87 centavos por unit. Então, a gente está pagando aqui um montante 29% superior aos dividendos que a gente pagou em 2025. Passando para o próximo slide, a gente traz mais um destaque. A gente até mencionou já essa captação para vocês na conferência do quarto TRI, porém a liquidação financeira ocorreu agora em fevereiro. Então, em fevereiro que esse montante de dívida está dentro do nosso balanço. Só rememorando, a gente tem 3 projetos em implantação aqui no Brasil, que é a TECP, a TAP e a TPC. A TAP foi incorporada dentro da TECP, então essa emissão ela é para fazer o funding da TECP e da TAP. Foram captados 2,45 bilhões. O custo dessa emissão ficou NTNB 2040 menos 40 bips, o que equivale a IPCA mais 6,99%. A gente fez uma captação bem customizada, tá? Ela tem um prazo de 12 anos, mas com amortização bem mais para o final. Basicamente, acho que dessa emissão, ela foi uma emissão, né? Acho que o importante aqui, o mercado de dívida está complicado, né? Acho que ele já tinha tido um problema ali no final do ano passado, deu uma melhorada, mas piorou de novo. Então, acho que essa captação traz uma segurança. A gente tem só a captação da TPC para fazer ao longo desse ano, né? A gente está aguardando a emissão, então a gente tem um tempo aqui para esperar como é que o mercado vai se comportar. Seguindo agora para o próximo slide, a gente tem mais um destaque, é o último destaque que a gente está trazendo, que foi a publicação do nosso relatório de sustentabilidade. Esse foi o 6º relatório de sustentabilidade, né, publicado pela companhia. O primeiro foi publicado em 2021. É o 2º relatório que a gente traz auditoria externa independente.
tá revisando o documento, mas eu acho que o grande diferencial desse relatório é que ele teve a matriz de materialidade revisada. A gente teve aqui a contribuição de mais de 250 stakeholders participando, entre agentes do setor, fornecedores, colaboradores e investidores. E o relatório ele está pautado, né, ele traz 4 principais destaques. O primeiro dele é a entrega de ativos estratégicos que a gente teve ao longo de 2025, né, rememorando, a gente entregou a TCE, que é o nosso primeiro ativo na Colômbia de transmissão, a gente entregou a TNE, que é um ativo bem estratégico, e também entregamos a ELT, que é um ativo aqui na Baixada Santista, que também é um ativo estratégico para a companhia. O relatório ele traz também um pouco da expansão do nosso portfólio de geração, né, nesse ciclo, tanto falando dos projetos do Brasil como da América Latina, traz um pouco da evolução financeira de 2025, e, por último, ele mostra, né, tem uma agenda aqui que mostra os avanços em governança, gestão de riscos e nas nossas práticas de ESG. Passando agora para o próximo slide, aqui a gente já muda de seção e a gente fala um pouquinho da evolução da implantação dos projetos. A gente segrega aqui, né, em 4 eixos: fundiário, licenciamento, contratações e avanço de obra. Com relação ao fundiário, a gente tem um avanço mais significativo na TPC. A TPC tinha um avanço no quarto trimestre de 25, 65% das contratações. A gente atingiu agora 91%. Na parte de licenciamento, a gente não teve nenhum avanço significativo, mas estão todos avançando conforme o nosso cronograma, né? A gente já tem a licença emitida da TECP e da TCN. Contratações também, tudo dentro do nosso cronograma, mas não teve grandes evoluções quando comparado com o quarto trimestre de 25. E, por último, a gente traz aqui o avanço específico de obra, né? A gente tem um avanço na TCN. TCN tinha no quarto tri de 25, 24% de avanço de obra. A gente atingiu 28% nesse trimestre. E o outro projeto que teve um avanço significativo foi a TECP. A TECP está com 31,6% de avanço físico. A gente tinha próximo de 27% no trimestre anterior. Basicamente, a gente teve um avanço relevante aqui na fase 2. A gente estava com 11% de avanço, estamos com 28,6%. Lembrando que esse projeto ele é faseado e cada vez que a gente tem a conclusão de uma das fases, a gente vai tendo já direito ao recebimento de receita. Quando a gente concluir essa fase 2, a gente passa a ter um direito, né, a receber 22% da receita do projeto, que totaliza algo em torno de 18 milhões. Só relembrando vocês, a fase 1, a gente antecipou ela em 11 meses, a gente entregou ela no terceiro trimestre de 25. Essa fase tinha uma receita atrelada de 16,9 milhões, então a gente, com essa antecipação, conseguiu ter uma melhora à frente daquilo que estava previsto no nosso planejamento. Seguindo aqui na nossa apresentação, passando para o próximo slide, a gente traz a evolução dos números regulatórios, né? Basicamente, quando a gente olha a receita, ela tem um crescimento de 16,3%. A gente sai de uma receita de 857 milhões no primeiro TRI de 25 para 997 milhões nesse TRI. A gente teve aqui 3 principais impactos, né? Primeiro, a gente teve uma variação no segmento de transmissão, tá? A gente teve um aumento de 112 milhões no faturamento. Basicamente, a gente teve o reajuste das RAPs no meio do ano passado. A gente teve um reajuste de 5,32% para os contratos em IPCA e de 7,02% para os contratos em GPM. A gente teve a entrada em operação comercial da TCE em outubro de 2025 e também tivemos a entrada em operação comercial da ELT. Aqui a gente teve o trecho norte entrando em julho de 25 e o RBNI entrando em maio de 25. Ainda compondo aqui a receita, o segmento de geração também teve um crescimento no faturamento, foi algo próximo de 44 milhões, e basicamente aqui a gente teve, tanto no Brasil como no Peru, um aumento do preço no mercado spot.
Aqui no Brasil, a gente teve um PLD nesse trimestre, na média de R$ 310 por megawatt-hora nesse TRI, contra R$ 160 R$ 160 o megawatt-hora no mesmo período do ano passado. Como a gente tinha uma energia descontratada, a gente liquidou uma boa parte nesses níveis de preço. E no Peru foi o mesmo movimento. O preço no mercado spot lá ele varia entre 35 a $40. A gente teve passando agora para o EBITDA, ele totalizou 794,7 milhões nesse trimestre, ficou com uma margem EBITDA de 79,7%, e as principais variações, né? A primeira está evidente aqui, que eu comentei, 112 milhões na receita de transmissão e esses 44 milhões na receita de venda de energia. Outra conta que eu queria destacar é esse aumento de 17,2 milhões na conta de administrativas e gerais. Nós tivemos dois impactos aqui, né? O primeiro foi na TCE, como o ativo entrou em operação, a gente está despesando agora, passando pelo DRE, então a gente tem 5,2 milhões em razão da entrada em operação comercial da TCE, e a gente tem 9 milhões na Alupar Holding. Aqui, na verdade, a gente teve um não recorrente no primeiro trimestre de 25, tá? A gente teve uma baixa contábil de algumas provisões trabalhistas que foram encerradas naquele período, então a gente contabilizou um valor positivo de 2 milhões no primeiro TRI de 25, e quando a gente olha esse trimestre agora, a gente está contabilizando uma despesa de 7 milhões. Olhando aqui a conta de pessoais e administradores, né, teve um aumento de 5,8 milhões, a gente teve entrada em operação comercial da TCE, a gente teve incorporação, a partir do terceiro trimestre do ano passado, da TBO, que é um ativo que a gente comprou da Rialma, e por último a gente teve um aumento nas holdings fora do Brasil, né, um aumento de quadro nas holdings fora do Brasil, que é em decorrência da demanda desse atual ciclo de crescimento que a gente está passando. Última conta que eu queria destacar aqui é essa variação na outras receitas e outras despesas, tem uma redução de outras despesas. A gente teve no primeiro trimestre do ano passado a baixa contábil de alguns projetos de geração que foram descontinuados. Então, a gente despesou isso e a gente não teve isso nesse trimestre. Passando para o lucro, ele totalizou 148,9 milhões contra 140,1 milhões que a gente que a gente teve contabilizados no primeiro trimestre do ano passado. Isso dá um crescimento de 6,3%. E aqui acho que as duas contas, né, que eu queria destacar, acho que EBITDA a gente mencionou bastante, depreciação, ela teve um aumento em razão da entrada em operação de alguns ativos, que eu também já comentei. Resultado financeiro, acho que talvez a conta mais importante aqui para destacar, a gente teve um aumento de 28 milhões nessa conta. Como a gente tem alguns projetos fora do Brasil, a gente tem um efeito de variação cambial dentro da nossa linha de despesa e receita financeira. Aqui no caso, nesse trimestre, tá, a gente contabilizou um valor negativo de 20 milhões, dado que a gente teve uma desvalorização da moeda peruana, né, do Novo Sol frente ao dólar. E no primeiro trimestre do ano passado, a gente tinha contabilizado um valor positivo de quase 18 milhões, tá? Porque a gente tinha tido uma valorização da moeda peruana frente ao Novo Sol. Então, a gente tem 28 milhões de variação no resultado financeiro, 37 milhões de aumento foi em razão dessa linha de variação cambial. O imposto, a gente também teve um aumento, né, de imposto aqui de 35,7 milhões, a gente acabou tendo ao longo do ano passado o fim do benefício fiscal em algumas transmissoras, na ETEP, na ENTE e na STN, então a gente está com uma carga tributária nesse primeiro trimestre maior do que a gente teve no primeiro trimestre de 26. Aqui, passando para os números societários, acho que os números, né, tirando a questão específica do IFRS, da Receita, eles são muito parecidos com os números regulatórios. Então, só trazendo, acho que a grande diferença aqui, quando a gente olha a receita, ela cresceu bem menos, né, do que dos números regulatórios. A gente sai de 1,223 para 1,225.
O que a gente teve aqui, dentro da linha da receita de correção monetária do ativo de concessão, a gente tem uma subconta, que é aquela conta de correção monetária do ativo contratual. Como a gente teve nesse trimestre um GPM negativo, o GPM ele foi de 0,33%, e a gente teve um GPM positivo de 2,29% no primeiro tri do ano passado, a gente reverte essa conta. Então, essa terceira coluna aqui que tem esse menos 163 milhões. Tá? Isso é o grande impacto que a gente traz no EBITDA e, e é o número, né, que a gente carrega ali para o lucro e traz a redução no mesmo patamar. Passando agora para o próximo slide, a gente tem o perfil da dívida da holding. Na holding, a gente permanece com a mesma dívida, né, que é a nossa oitava emissão de debêntures. É uma dívida que vence em 2034, uma dívida longa. Tem 3% só dessa dívida vencendo no curto prazo, que são encargos. É uma dívida que ela tem um custo de IPCA mais 6,5% e a gente fez um hedge para 96,35% do CDI. E ela totalizou nesse trimestre 915 milhões. A gente fechou o TRI com uma posição de caixa de 1 bilhão 116. Então, a gente está com uma dívida líquida, né, mais caixa do que dívida aqui, de 202 milhões. Esse número está um pouco menor, né, do que o número do quarto TRI, mas a gente teve um pagamento de dividendos relevante agora no começo desse ano. No próximo slide, a gente traz o perfil da dívida consolidado. A nossa dívida consolidada, ela totalizou aqui 14 bilhões 549. A gente fechou com uma posição de caixa de 5 bilhões 246. Então, a gente está com uma dívida de 9 bilhões 304. Acho que a grande diferença aqui dos números que a gente teve nos outros trimestres, basicamente está aqui no perfil da dívida, né? Quando a gente olha a dívida, a indexação da dívida em IPCA em CDI, a gente vinha, né, tendo algo em torno de 50%, 55% da dívida em IPCA e próximos de 30% da dívida em CDI. Como a gente teve aquela captação que eu mencionei para vocês no início da TECP, que são 2 bi 450 e foi uma debênture incentivada, ela em IPCA, puxou um pouco esse volume. Então, a gente hoje tem 64% da dívida em IPCA e 21% da nossa dívida em CDI. Outro ponto importante aqui, quando a gente compara a alavancagem desse trimestre ficou em 3,2 vezes dívida líquida e EBITDA, e isso apresenta uma redução. Tá? No mesmo período do ano passado, a gente estava com 3,4 vezes. Passando agora para a destinação de resultados, a gente teve ontem a nossa reunião de conselho e foi recomendado, foi aprovado a distribuição dos dividendos intercalares referentes ao primeiro trimestre de 26. A gente vai estar pagando 69,2 milhões, o que equivale a 21 centavos por unit. Farão jus a esses dividendos os acionistas que estiverem na base no dia 14 de maio. Aí a gente tem um prazo, né, conforme a nossa política, um prazo de 60 dias contados da data de aprovação, que foi ontem, para pagamento desses dividendos. E acho que, por último, agora, mostrando um pouquinho do desempenho da companhia no mercado de capitais, ao longo do ano, as ações da Alupar, a LUP11, estão apresentando uma valorização de 9,26%. E um outro ponto que eu sempre gosto de destacar aqui, né, é a média do volume financeiro negociado. Nesse ano, ele atingiu 32,9 milhões. Isso representa um crescimento de 19,7% em relação aos 27,5 milhões que a gente teve no mesmo período do ano passado. Com isso, eu fecho aqui a minha apresentação. Acho que a gente pode dar continuidade para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer perguntas por áudio, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida ou você desejar sair da fila, pode clicar sobre abaixar a mão. Você também pode fazer perguntas por escrito no ícone de Q&A abaixo. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem de Ricardo Belo, do Safra. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui do meu lado. Primeiro, em relação ao que vocês estão vendo em relação à audiência pública, do Cevar, né, que pode ali alterar os parâmetros de risco e como vocês estão vendo isso de impacto ou possíveis impactos futuro para a curva de preços e efeitos para a comercializadora. E a minha outra é nível de curtailment agora já para esse segundo tri, o que vocês estão vendo e que podem passar para a gente? Do meu lado é isso. Oi, boa tarde. Obrigado pela pergunta aí. Obrigado a todos vocês que estão participando. Com relação ao Cevar, tem uma pressão do lado, principalmente de algumas comercializadoras que estavam com posição short, apostando num preço muito baixo de longo prazo e tem uma pressão grande para que se altere as regras do Cevar. É difícil a gente dizer o que vai acontecer, mas eu acho que se a gente analisar o cenário atual de reservatórios e rodasse com o Cevar da forma que era, a gente estaria numa situação bastante crítica hoje e levando em consideração ainda, né, com a possibilidade quase total da ocorrência de um El Niño muito forte aí para o segundo semestre. Então, você imagina a situação que estariam os reservatórios chegando nesse período. Então, eu acho que mudar o Cevar é correr risco desnecessário. E isso, se mantiver o Cevar do jeito que ele é feito, do jeito que ele é calculado hoje, eu acho que tem uma tendência de preços mais altos, com certeza, principalmente pela estrutura do sistema, né? Vocês podem ver que no RCAP, no leilão do RCAP, o CVU mais barato que tem é de R$ 800, né? Então, isso é o mais barato que tem. Então, a gente vai ter realmente bastante mudança aí no setor. A gente também fez uma avaliação, a gente está fazendo uma avaliação aqui, os custos da eólica hoje, você para implantar um parque eólico, os custos subiram bastante. Então, eu acho que a tendência de preços, eu acho que é para cima. E, enfim, mas isso aí ainda é uma percepção muito isolada, sem saber exatamente o que vai ser decidido, né? A segunda pergunta que você fez era com relação ao curtailment. Exatamente isso. O curtailment é muito difícil da gente prever, tem uma série de variações. Em tese, o segundo semestre, se olhar o retrospecto, o curtailment é menor, né? Basicamente porque você tem uma redução da geração, principalmente no submercado norte, o que viabiliza um maior escoamento da energia do Nordeste. Então, se você olhar o histórico, ele chega praticamente a reduzir bastante no segundo semestre. Mas isso também é muito regional, né? Às vezes você tem o curtailment geral, mas cada localidade de acesso, cada ponto de acesso pode ter um curtailment maior ou menor, dependendo da situação elétrica, dependendo da demanda naquele ponto, naquele momento. Ficou claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lorena Fernandes, do Itaú. Parabéns pelo sólido resultado. Qual a estratégia para os leilões fora do Brasil esse ano, como no Peru e no Chile, considerando o momento da companhia? Além disso, há interesse em olhar o leilão de baterias? Sim, há interesse de olhar o leilão de baterias. Eu acho que é um negócio que pode ter bastante sinergia com a nossa estratégia, com a nossa companhia aqui. Leilões fora do Brasil, ainda é difícil de saber. Vamos ver o que vai sair efetivamente, o que a gente vai estar interessado. Eu ainda não tenho essa visão. A gente está com bastante projeto para executar também.
Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí com relação à alavancagem, etc., vis-à-vis retorno, né? Isso serve tanto para fora quanto para os leilões aqui do Brasil. Novamente, para fazer perguntas, por favor, clique em levantar a mão. Se deseja fazer perguntas por escrito, clique no ícone do Q&A e digite seu nome e companhia junto com a pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Tobias. Boa tarde. As quedas recentes do dólar em relação ao real influenciam o CAPEX da companhia nos investimentos no Chile, Colômbia e Peru? Ou o CAPEX será financiado por dívida em moeda estrangeira? Bom, nós somos uma empresa muito conservadora, então a gente não trabalha com descasamento aí de indexador, quer dizer, então se a receita nossa é uma receita dolarizada, a gente vai captar recursos em dólar, se a receita é em reais, a gente vai captar recursos em reais. Isso vale tanto para captação em dólar quanto para a questão do custo de dívida, né? A gente vê alguns concorrentes, às vezes, que eles consideram redução de dívida, ou seja, fazendo uma certa aposta aí em taxa de juro, né? E até alguns em moeda também. Então a gente nunca trabalha, a gente não é uma empresa não somos um fundo um hedge fund, né? Que opera short, long em moeda ou em inflação ou em taxa de juro. Então a gente trabalha sempre casado, tá? Então, se a receita é em dólar, é dívida em dólar. Receita em real, é receita em real. Se é em pesos, é dívida em pesos. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela participação em mais uma apresentação de resultados aqui da companhia e, mais uma vez, deixar também a companhia à disposição de vocês aí para esclarecer dúvidas, quem tiver interesse, nós estamos abertos aqui a escutar. Uma boa tarde e até a próxima apresentação. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.